Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos das eliminatórias sul-americanas, semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando das eliminatórias sul-americanas, vamos começar falando de Paraguai e Colômbia. O Paraguai no seu último jogo nas eliminatórias empatou contra o Chile, já a Colômbia no seu último jogo nas eliminatórias venceu o Brasil. O Paraguai está na 7ª colocação das eliminatórias, já a Colômbia está na 3ª colocação. O Paraguai até agora em 5 jogos nas eliminatórias teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já a Colômbia teve 3 empates e 2 vitórias. A Colômbia chega para essa partida 16 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo momento instável do Paraguai nesse nível de eliminatórias e pela Colômbia chegar para essa partida com uma última invicta e vir de uma vitória contra o Brasil, eu vou numa vitória da Colômbia para esse jogo, eu vou de 2-1 Colômbia. Agora vamos falar de Equador e Chile. O Equador no seu último jogo nas eliminatórias empatou contra a Venezuela. Já o Chile no seu último jogo nas eliminatórias empatou contra o Paraguai. O Equador está na 6ª colocação das eliminatórias. Já o Chile está na 8ª colocação. O Equador em 5 jogos nas eliminatórias até agora teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Chile em 5 jogos nas eliminatórias até agora teve 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Equador chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota, tenta manter um tabu, não perde do Chile jogando em Quito desde 1993. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma coisa que vale destacar, o Chile depois do jogo contra o Paraguai teve a demissão do Berizzi e anunciou o Nicolás Córdoba como novo técnico. Pelo Córdoba ter tido pouco tempo para trabalhar com o elenco da seleção chilena, acredito que isso pode servir como uma vantagem para o Equador vencer esse jogo. Eu vou de 3-1 Equador. Agora vamos falar de Uruguai e Bolívia. O Uruguai no seu último jogo nas eliminatórias venceu a Argentina. Já a Bolívia no seu último jogo nas eliminatórias venceu o Peru. O Uruguai está na 2ª colocação. Já a Bolívia está na 9ª colocação. O Uruguai até agora em 5 jogos nas eliminatórias teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Bolívia em 5 jogos nas eliminatórias até agora teve 4 derrotas e 1 vitória. O Uruguai chega para essa partida 3 rodadas sem saber qual é uma derrota. Tenta manter um tabu. O Uruguai nunca perdeu da Bolívia jogando no Centenário de Montevidéu. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelas boas apresentações que o Uruguai teve nos jogos contra o Brasil e contra a Argentina, que são seleções um pouquinho mais qualificadas, eu acredito que contra a Bolívia o Uruguai vai vencer sem menores dificuldades. Eu vou de 3-0 Uruguai. Agora vamos falar de Brasil e Argentina. O Brasil no seu último jogo nas eliminatórias perdeu da Colômbia. Já a Argentina no seu último jogo nas eliminatórias perdeu do Uruguai, como já mencionado. O Brasil está na 5ª colocação das eliminatórias. Já a Argentina está na liderança. O Brasil até agora em 5 jogos nas eliminatórias teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já a Argentina em 5 jogos nas eliminatórias teve 4 vitórias e 1 derrota. O Brasil chega para essa partida 3 rodadas sem saber qual é uma vitória nas eliminatórias. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse numa Bomboneira ou Monumental de Nunes, eu iria fácil numa vitória da Argentina, pelas más atuações do Brasil, pelo Brasil estar desfalcado do Neymar e do Vinícius Júnior, pelo time não mostrar evolução no comando do Fernando Diniz, mas pelo jogo ser no Maracanã, acredito que o Brasil possa sobressair e conseguir pelo menos um empate, eu vou de 2-2. Agora vamos falar de Peru e Venezuela. O Peru no seu último jogo nas eliminatórias perdeu da Bolívia, como já mencionado. Já a Venezuela no seu último jogo nas eliminatórias empatou contra o Equador, como já mencionado. O Peru está na 18ª colocação, já a Venezuela está na 4ª colocação. O Peru até agora em 5 jogos nas eliminatórias teve 4 derrotas e 1 empate. O Peru tenta sua primeira vitória nas eliminatórias. Já a Venezuela até agora em 5 jogos nas eliminatórias teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Peru chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma vitória, voltando amistosos mais os primeiros jogos das eliminatórias, vem de 4 derrotas consecutivas. Já a Venezuela vem de 4 rodadas consecutivas sem saber qual é uma derrota nas eliminatórias, tenta quebrar um tabu. A Venezuela não vence o Peru desde 2015. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Venezuela vem fazendo um grande início de eliminatórias nesses 5 primeiros jogos, só tem uma coisa que está faltando para a Venezuela, que é assim a cereja do bolo, uma vitória fora de casa. E acredito que ela vai acontecer, eu vou de 2-1 Venezuela. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro e vamos começar falando de Cruzeiro e Vasco. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fortaleza. Já o Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Esse que é um jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu na semana da 33ª rodada por conta de um show no Mineirão. O Cruzeiro está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, já o Vasco está na 15ª colocação.
Os dois times tentam uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco chega para essa partida 23 vitórias consecutivas, tenta quebrar um tabu nesse jogo, não vence o Cruzeiro jogando no Mineirão desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro vir fazendo uma má campanha jogando no Mineirão nesse Campeonato Brasileiro, e pelo Cruzeiro não poder contar com o apoio do seu torcedor, e pelo Vasco vir numa boa sequência de vitórias, eu vou no Vasco favorito para esse jogo, eu vou de 2-1 Vasco. Agora vamos falar de Fluminense e São Paulo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Flamengo, já o São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Santos. Esse que é um jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu no fim de semana da 32ª rodada porque o Fluminense estava na final da Libertadores. O Fluminense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, já o São Paulo está na 10ª colocação. Os dois times estão jogando as últimas rodadas só para cumprir tabela. O São Paulo chega para essa partida tentando sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Chega para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Já o Fluminense chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo do campeão da Libertadores versus o campeão da Copa do Brasil. Por esse ser o primeiro jogo do Fluminense diante do seu torcedor após o título da Libertadores, acredito que o Fluminense vai jogar para tentar deixar uma boa impressão para o torcedor no Maracanã. Eu vou de Fluminense para esse jogo, eu vou de 2-1 Fluminense. Agora vamos falar de Fortaleza e Botafogo. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cruzeiro. Já o Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Bragantino. Esse que é um jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu na semana da 29ª rodada porque o Botafogo 2 dias antes tinha jogado o segundo tempo contra o Atlético Paranaense. O Fortaleza está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Botafogo está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza chega para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória. Já o Botafogo chega para essa partida 6 jogos sem saber como a vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado a gente tem um Botafogo que vai ter a estreia do Thiago Nunes, precisa vencer para depender apenas de si nos últimos jogos, contra um Fortaleza que vive o seu pior momento na temporada. Vou numa vitória do Fortaleza e num jogo cheio de gols, eu vou de 4-3 Fortaleza. Agora vamos falar de Flamengo e Bragantino. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Fluminense, como já mencionado. Já o Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Botafogo, como já mencionado. Esse que é um jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu no fim de semana da 30ª rodada porque o Maracanã não ia estar disponível para o jogo. O Flamengo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Bragantino está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória ali para pelo menos assumir a vice-liderança. O Flamengo chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Flamengo jogar no Maracanã, precisar da vitória para se manter vivo na briga pelo título, e por vir de um tropeço no Clássico na última rodada, esse é um jogo que o Flamengo tem total obrigação de vencer. Eu vou de Flamengo para esse jogo, eu vou de 2-1 Flamengo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, falamos das eliminatórias, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim e ajuda a me crescer no canal e a gente vai fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.